Olá, tudo bem com vocês? Essa é a nossa última videoaula desse módulo. Não é um estudo tão aprofundado, mas sim um estudo panorâmico da história da Igreja, trazendo os principais acontecimentos desde o tempo dos patriarcas, que falamos na primeira aula sobre patrística, passando pela Idade Média até o período da Reforma Protestante e pós-Reforma, chegando aos tempos modernos. Essa é a nossa última aula sobre o panorama da história da Igreja, falando acerca do período moderno. Antes de começar, é preciso dizer que é muito complexo falar do período pós-Reforma Protestante. Também gastaríamos muito tempo se fôssemos dar atenção a tudo da história da Igreja ou às principais linhas denominacionais ao longo da história. Até a Reforma Protestante, estávamos vendo a história de uma única igreja. Houve o grande cisma em 1054, que dividiu a igreja em ocidental e oriental. Veio o período medieval e continuamos a falar da igreja ocidental. Depois da Reforma Protestante, surgem o luteranismo, o calvinismo, os presbiterianos, os congregacionais, etc. Se fôssemos ver a história de cada uma dessas denominações, não sairíamos daqui nem em 2025. Então, tive que selecionar muito material, destacando pontos importantes desse período moderno e resumir para poder encerrar com uma reflexão bíblica sobre a importância da tradição dos apóstolos. Vimos na aula passada que a reforma acontece num período de renascença, de revolução científica e de iluminismo. Nessa época, as coisas estão brotando e depois da reforma, essas ideias ganharão força, espalhando-se principalmente pela Europa. Depois do período da pós-reforma, vem o iluminismo em seu auge. Kant, em 1784, escreveu que o iluminismo é a chegada do homem à maturidade, aquele estado onde o homem pode pensar por si mesmo, sem a necessidade de autoridades externas como a igreja, a teologia ou o próprio Estado. Agora, a razão humana estava no centro das coisas. Alistair McGrath escreve que o objetivo do movimento iluminista era iluminar o povo mediante a razão contra o obscurantismo da história, da tradição e da sociedade política e religiosa. O alvo era o homem num estado de pura natureza. Sua fonte principal foi o racionalismo. O iluminismo trouxe essa ideia de que agora temos todo esse instrumental para pensar na vida de acordo com a razão. Esse iluminismo, racionalismo, tinha duas ênfases. A primeira era a liberdade e a dignidade. A questão do indivíduo com liberdade de pensamento, colocando sua razão em primeiro lugar. E a segunda era a investigação científica. Aqui está acontecendo também o grande boom da ciência e da ciência moderna. Esse movimento gerou o que chamamos de deísmo, qual substituiu o teísmo. O deísmo substitui a revelação pela razão. O foco muda de uma teologia centrada em Deus para uma teologia com foco no homem. Ela se preocupa mais com o sujeito que conhece as coisas do que com o objeto que será conhecido. Os deístas vão ter a ideia de que aquilo que podemos conhecer de Deus é feito por meio da razão. Portanto, há um nível limitado de conhecimento de Deus. Uma vez que Deus é transcendente, o deísta entende que Deus está distante e não intervém. Deus estaria para além do entendimento, portanto, não devemos nos preocupar tanto com ele. Isso influenciou muito a teologia moderna. O iluminismo tem coisas boas, mas também tem heranças bem maléficas para o método teológico e para a igreja. A revolução científica, o método científico e algumas ideias de Descartes e Francis Bacon são benéficas. Não podemos descartar tudo, mas o iluminismo teve grande influência. Acerca da expansão da igreja, é preciso dizer algumas coisas. Até 1700, a teologia e a igreja cristã estavam centradas principalmente na Europa. Após 1700, a igreja começa a se expandir para outros lugares do mundo, fora do contexto da Europa Ocidental. Essa migração teológica acontece da Europa para os Estados Unidos. Lá teremos a figura importante de Jonathan Edwards, na primeira metade do século XVIII, com o grande avivamento que aconteceu com ele e depois outros grandes avivamentos. Essa expansão da igreja também acontece para a Ásia, Oceania, África e posteriormente na América Latina. Aqui acaba o eurocentrismo teológico e eclesiástico. Isso influenciou as missões modernas. Temos agora movimentos missionários que estão partindo para o mundo. Há um pioneirismo católico desde a época da Contra-Reforma.
Talvez você tenha ouvido falar da Companhia de Jesus ou Jesuítas. Inácio de Loyola e Francisco Xavier foram clérigos católicos que começaram a enviar seus missionários principalmente para o Oriente e alguns lugares do Ocidente. Em 1732, houve o interessante movimento dos Irmãos Morávios. Eles passam a ser conhecidos por causa de suas viagens. Eles vão para a Groenlândia, América do Norte, países orientais. Quase no final do século XVIII, temos William Carey, conhecido como o pai das missões modernas. Ele começa esse movimento missionário na Inglaterra, tornando-se um ministro batista em 1789. Poucos anos depois, funda a Sociedade Missionária Batista e vai para a Índia. Ele também dá esses passos e tem grande influência no movimento missionário moderno, realizando grandes viagens transcontinentais. Outro ponto importante desse período foi o liberalismo teológico. Isso acontece nos séculos XVIII e XIX, principalmente. O iluminismo teve grande influência na Alemanha, levando muitas pessoas a questionarem sua teologia. A epistemologia iluminista influenciou muito esse pensamento. Alguns teólogos alemães iniciaram um movimento liberal, passando a pensar teologia a partir de pressupostos iluministas e negando conceitos, ensinos e verdades que consideravam ultrapassados e equivocados, como a doutrina do pecado original, a substituição penal e os milagres. Essas doutrinas clássicas do cristianismo, principalmente as mais sobrenaturais, começam a ser negadas. A teologia passa a ser reinterpretada pelo liberalismo teológico, um movimento forte nos séculos XIX e XX. Hoje está mais enfraquecido, mas deixou muitas mazelas na igreja. Um dos principais nomes desse período é Friedrich Schleiermacher. Após o liberalismo teológico, temos outro importante movimento, a neo-ortodoxia. A teologia liberal precisava de uma crítica, e os neo-ortodoxos ou novos ortodoxos surgem para fazer essa crítica, principalmente na figura de Karl Barth. A neo-ortodoxia nasce como uma necessidade verdadeira de resposta ao liberalismo e de retorno a doutrinas importantes, um retorno ao Deus transcendente, à palavra, à trindade, a uma teologia focada em Deus e não no homem, como o iluminismo e o liberalismo estavam promovendo. Um marco nesse movimento foi Karl Barth e sua obra dogmática da Igreja, apresentada no século XX. Porém, há uma crítica a essa teologia também. Para eles, na Bíblia não temos um texto totalmente inspirado para dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas há um entendimento de que ela se torna a palavra de Deus na medida em que há um encontro com ela por meio de uma experiência de fé. Há também outros pontos de crítica à neo-ortodoxia, mas ela tem seus lados bons, o retorno à palavra, a importância da revelação, o Deus que se revela. Foi uma resposta boa, mas não suficiente. A neo-ortodoxia influencia muito a nossa teologia. Às vezes para o mal, outras para o bem. Outro ponto importante na história da igreja é o pentecostalismo. A partir das influências do metodismo wesleyano, dos movimentos de santidade que vieram e ficaram fortes nos Estados Unidos, uma teologia protopentecostal começou a se formar. Há essas influências da santificação, do batismo no Espírito Santo, desse tipo de segunda bênção. Essa teologia vai sendo construída e a partir de 1830 há uma forte influência do movimento Holiness e dessas doutrinas. Há uma espécie de pioneiro que a partir dos anos 1900 começa a pregar acerca desses movimentos de santidade e do wesleyanismo, que é Charles Fox Parham. Ele cria um instituto bíblico no estado do Kansas e ali começa a ensinar sobre o falar em línguas desconhecidas e o batismo no Espírito Santo. Ele se muda para o Texas em 1905. Ali ele cria uma escola que tem como um dos alunos William Joseph Seymour, um dos nomes mais famosos do início do pentecostalismo. Seymour aprende essas doutrinas e vai até Los Angeles para fazer reuniões de profecias, línguas e mistério. Essas reuniões crescem até que ele precisa alugar um prédio na Rua Azusa por volta de 1906. Essas reuniões incluíam orações, testemunhos, duravam das 10 à meia-noite, havia milagres, visões e batismo no Espírito Santo. Esse fato é chamado avivamento da Rua Azusa e dali surge o crescimento das igrejas que estariam imitando essa forma
de pentecostalismo. A partir daí, surgiram outras igrejas influenciadas por Azusa, e isso deu início ao pentecostalismo, o qual é a grande força do cristianismo atual. Com os pentecostais, vou encerrar a história global do cristianismo para focar no Brasil. O primeiro contato que temos é com os huguenotes, ainda na época da Reforma, em 1555. Eles vieram para o Brasil, tentaram fazer a evangelização e não deu certo. Depois disso, temos um fato curioso que é a primeira igreja protestante no Brasil. 2 índios, Pedro Poti e Antônio Paraupaba, vão para a Holanda estudar em 1625, se convertem, voltam para o Brasil em 1630 e começam a evangelizar e conduzir uma igreja protestante. Em 1649, Pedro Poti é preso pelos portugueses e torturado porque deveria negar sua fé cristã para assumir o catolicismo. Mas ele não negou e foi morto. Assim, ele se tornou o primeiro mártir protestante no Brasil. Depois dessa perseguição, essa igreja sai de Pernambuco, onde estava localizada, e vem para o Ceará, na Serra da Ibiapaba, formando uma igreja. O crescimento da igreja, de fato, começa na segunda metade do século XIX. Em 1855, Robert Kelly funda a Igreja Evangélica Fluminense e trabalha durante 21 anos na região do Rio de Janeiro, tendo um grande impacto nessa área de evangelização. Temos também o presbiteriano Ashbel Green Simonton, que vem para o Brasil em 1859, sendo o primeiro missionário americano a pregar em português. Um marco importante do seu ministério foi a conversão de José Manuel da Conceição, que passou a ser um presbiteriano de grande renome. Ele era católico e se converteu ao cristianismo. Houve um grande impacto evangelístico através dele. Os metodistas ainda chegam nessa época, em 1836, e começam a fundar escolas. O grande marco da igreja protestante no Brasil acontece no início do século XX. 2 missionários chegam em Belém do Pará, Gunnar Wingren e Daniel Berg. Eles eram batistas advindos de um contexto norte-americano e sofreram grande influência de Parham, Seymour, da Rua Azusa e da teologia pentecostal que estava desabrochando no Zeuá. Eles vêm para cá e fundam a Igreja Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal. Ela começa a se espalhar pelo Pará, Amazonas, Norte e Nordeste. Ela chega ao Sudeste por volta de 1922. Ela se espalha pelo Brasil e temos essa igreja como a grande marca do cristianismo brasileiro. Como todas as denominações, ela merece elogios e críticas. Portanto, essa é a nossa história inicial. Caminhando para o final, quero falar sobre o protestantismo no sul global. A expansão que já foi falada do cristianismo é também uma migração. No século XX e principalmente no século XXI, o cristianismo está cada vez mais presente no sul do globo, aquilo que era chamado antigamente de terceiro mundo, na América Latina, na África e em alguns países da Ásia. No livro A Próxima Cristandade, de Philip Jenkins, há uma abordagem de como essa cristandade é marcada por se localizar no sul do globo. O autor fala que as características que vão marcar essa próxima cristandade, que já é a cristandade que estamos vivendo, ainda com influência americana, mas que vem diminuindo, são conservadorismo e carismatismo. Ele oferece dados interessantes. Em 1800, talvez 1% de todos os cristãos protestantes viviam fora da Europa e da América do Norte. Em 1900, esse número subiu para 10%, mostrando uma massa crítica suficiente para respaldar a expansão adicional. Hoje em dia, essa cifra se situa em torno de 2/3 de todos os protestantes. Em termos numéricos, o cristianismo já é do sul global. Essa tendência leva ao surgimento das teologias locais do sul global, teologia latino-americana, teologia africana e teologia asiática. São teologias que tentam responder a questões desses locais. Isso tem um lado bom e um lado ruim. Pode levar a uma hermenêutica guiada pelas lentes dos problemas sociológicos de cada lugar, e é preciso ter muito cuidado com isso. Aqui na América Latina, temos o surgimento da teologia da libertação e sua vertente protestante. A teologia da missão integral, TMI,
que caminha muito para essa hermenêutica sociológica. Apesar desses problemas, a questão de fazer uma teologia a partir do que temos é algo positivo. Com o advento da internet, estamos testemunhando um movimento que pode ser comparado a uma nova reforma, a um redescobrimento da tradição cristã, dos credos, das confissões, e um retorno ao pensamento dos calvinistas, reformadores e pais da igreja. Esse movimento tem ganhado força no Brasil, especialmente entre os jovens e no ambiente digital. Quero encerrar com um texto bíblico para nossa reflexão. Na igreja de Tessalônica surgiu um problema que Paulo abordou da seguinte forma: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo de número 1 até 4. Paulo exorta os irmãos a não se desesperarem nem se deixarem levar por filosofias erradas. Ele alerta que estavam falsificando suas cartas e as de outros apóstolos para disseminar heresias. Por isso, não deveriam dar ouvidos a esses falsos ensinos. Paulo entende que uma teologia distorcida pode causar grande caos na igreja. A partir do verso 5, ele esclarece a situação. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo de número 5. Ele reforça que quando esteve com eles ensinou a verdade e agora era essencial que se mantivessem firmes nesse ensino. Muitas dessas cartas pareciam cristãs, mas não eram. Mais adiante ele continua. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa, 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo de número 15. Este módulo nos convida a estudar a história da igreja e reconhecer nossas tradições. Precisamos valorizar as doutrinas que foram estabelecidas ao longo dos séculos pela reflexão bíblica. Também devemos estar atentos às heresias que surgiram para atacar a fé e compreender as respostas teológicas que foram dadas. A tradição cristã não é um elemento estático, mas um alicerce fundamental para nos mantermos seguros na fé. Temos uma tradição que remonta aos apóstolos e que foi preservada ao longo da história da igreja. Paulo exorta os irmãos a permanecerem firmes contra os erros doutrinários, os falsos mestres e as distorções da fé. A verdadeira segurança não está em métodos inovadores, mas na fidelidade à palavra de Deus e às tradições bíblicas. Devemos observar como Deus preservou fisicamente sua igreja em meio às perseguições, garantindo que ela nunca fosse destruída. Pelo contrário, quanto mais perseguida, mais a igreja crescia. Da mesma forma, ele também preservou sua revelação e a teologia cristã. Hoje, temos um cristianismo bíblico sendo pregado e sustentado em nossas igrejas. O remanescente fiel sempre permanecerá, pois Deus não apenas criou todas as coisas, mas as governa soberanamente. Como Jesus disse a Pedro, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. O mesmo Deus que governa a história e preserva a sua igreja continuará fazendo isso até a volta de Cristo. E como a palavra nos ensina, estamos batalhando pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Que o Deus que sustenta toda a história seja também aquele que governa e preserva a sua história pessoal. Que Jesus Cristo nos abençoe até o próximo módulo. Amém.